Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Você sabe que eu tenho meditado muito no Cântico de Abacuque, né? E ele fala tanta coisa bonita ali, ainda que a videira minta, né? Ou seja, que ela falhe, que ela negue o seu fruto. E ele fala tantas coisas bonitas. Agora preste atenção aqui em mim. Preste atenção em mim, olha para mim agora. Esse cântico é verdade para você? Eu tenho pensado, esse cântico é verdade para mim? Esse cântico é verdade para nós? Realmente, se faltar tudo para você, Ele vai continuar sendo teu Deus? Você vai continuar amando Ele? Por quê, pastor? Porque Satanás duvida disso. E você quer saber mais? Eu duvido também. Que isso, pastor? É verdade, irmãos. Quando acontece algo ruim, a primeira reação natural nossa é nos revoltar contra Deus. Por que Deus permitiu? Por que isso está acontecendo? Não é possível. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não deixo de ir na igreja, eu oro todo dia. O que está acontecendo? Ou seja, por que Deus deixou? É ou não é verdade isso que eu estou falando? A primeira reação nossa. Esse cântico é verdadeiro para nós, porque era verdadeiro para Abacuque. Mas é verdadeiro para mim? Eu tenho meditado nisso, eu estou falando de mim. É verdadeiro para mim? É verdadeiro para você? A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. A si mesmo. Examine o homem a si mesmo. O Senhor Deus, Ele chega para Abraão e fala, me dá o teu filho, o teu único filho. O teu único filho. Ele deu. Ele foi lá oferecer em sacrifício, você daria o teu filho? Seja verdadeiro com você. Tem gente que não dá nem oferta, quanto mais dá o filho. Não dá nem oferta. Vai falar que teu filho está mentindo para você, está mentindo para Deus. Então nós temos que nos examinar. E se esse homem teve a capacidade de fazer esse cântico com sinceridade, e Deus recebeu como verdade, tanto recebeu como verdade, está na palavra dele. Recebeu como verdade. Irmão, nós temos que chegar a esse nível. Não é que eu estou querendo ser atestado por Deus e nem estou querendo atrair a desgraça para a minha vida. Mas Deus tem que olhar para o meu coração e saber que se eu tenho, Ele é meu Deus. Se eu não tenho, Ele é meu Deus. Se eu consigo, Ele é meu Deus. Se eu não consigo, Ele é meu Deus. Preste atenção nisso. Ó. Ainda que a figueira não produza frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais. Segue. Mesmo assim, eu daria graças ao Senhor e louvarei a Deus. O meu é verdade para você? É verdade. Examine o homem a si mesmo. Irmão, não é verdade para a maioria de nós. Se a coisa começar a complicar, se a coisa não for do jeito que a gente quer, muitos de nós abandonam Deus. Abandona. Começa orando menos, começa vindo menos à igreja, daqui a pouco está vivendo como o mundo vive. Se já não está. Por quê? Porque a coisa não está do jeito que a gente quer. Então Deus não serve. A palavra dele já não importa mais. Ele diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas estou cansado de ir na igreja. Estou cansado. Eu acho que nada muda. Nada acontece.
Irmão, Jó, deixa eu te mostrar para você. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa para você. Na terra de Uz, coloca na Almeida Revista Corrigida, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Preste atenção nisso. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Segue. E nasceram-lhe 7 filhas e 3 filhos. 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente que servia ao seu serviço, de maneira que este era o maior homem de todo o Oriente. Segue. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, e cada um no seu dia. E enviava e convidava suas 3 irmãs, e comemorava, e comeram e beberam com eles. Segue. Sucedia, pois, que, tendo discorrido turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Você vê que Jó era um homem próspero, você vê que Jó tinha uma família maravilhosa, você vê que Jó, ele se dedicava à família dele. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Ele era o maior homem do Oriente. Ele não era o maior homem do Oriente por um acaso. Por quê? Deus estava com ele. Deus abençoava tudo que ele fazia. Você está compreendendo? Havia uma razão para Deus abençoar o que ele fazia? Havia. Qual era? A dedicação dele a Deus. Olha, irmão, as coisas elas não vão acontecer por méritos. Elas não vão acontecer por méritos. Tudo é mediante a graça. Mas isso não significa que eu possa ser um crente relaxado. Isso não significa que eu posso ser um crente mentiroso, eu não posso ser um crente adúltero, eu posso ser um crente ladrão, eu posso ser um crente enganador, eu posso ser um crente que o meu coração, qualquer vento que bate, vai para o lado das trevas. Isso não significa, não. Não significa, não. Eu tenho que ser alguém que dê amor e receba amor. Eu tenho tentado explicar para as pessoas que é uma rua de mão dupla, irmão. Quem dá quer receber. Deus dispensa amor, mas Ele quer receber amor também. Não é só ele que dá amor, ele quer receber amor também. Quem ama quer ser amado. E Jó era um homem que se dedicava a ele. Era um homem que o amava. Era um homem que se desviava do mal. Era um homem que temia ele. Então o que acontece? Uma consequência natural. Deus derramava maravilhas e bênçãos sobre a vida de Jó. Porque Jó servia a Deus sem interesse. Só que o diabo não acreditava. E a maioria das pessoas que estavam à volta de Jó também não acreditava. Quer ver? Segue. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Segue. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Preste atenção agora, 8. E disse o Senhor a Satanás, quem falou com o diabo foi Deus. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Deus falou com prazer, com alegria. Aí Deus vem, olha o que Deus fala: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso aqui, irmão, quem examinou foi o próprio Espírito Santo. Quem examinou foi o próprio Deus. Isso aqui não é uma ideia de alguém. Não é alguém que olha e fala: nossa. Opa, deixa eu olhar para cá. Não é alguém que olha e fala: nossa. Não. O próprio Deus. Você sabe que Ele é perfeito. Ele veio, Ele olhou Jó e Ele, então, emitiu um julgamento. Irmão, que coisa linda. Olha o que Ele diz de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a Ele. Homem sincero. Irmão, Deus aprecia a sinceridade. Algumas pessoas não apreciam a sinceridade. Elas gostam de ser enganadas. Por quê, pastor? Porque elas gostam de ouvir só aquilo que elas querem. Elas não gostam de ouvir a verdade. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava dizendo sobre uma pessoa importante, e ela disse que a pessoa
num determinado local, falou que tinha um sonho, que alguém falasse a verdade para ela. Por quê? Porque ninguém falava a verdade, as pessoas falavam o que ela queria ouvir. Por quê? Porque era uma pessoa poderosa. Deus, ele aprecia a sinceridade. Ele aprecia a sinceridade. Não adianta você acreditar que você pode chegar diante de Deus sem Ele saber como é o teu coração, sem Ele saber como é o teu pensamento, sem Ele saber como é o teu sentimento, sem Ele saber se as suas palavras são verdadeiras ou não. E quando sai da minha boca algo sincero, Ele aprecia. Ele tem prazer na sinceridade. Homem, presta atenção, sincero, reto. Irmão, ele olha, ele gosta daquela pessoa que anda em retidão. O que é andar em retidão, pastor? O caminho reto é Jesus, pessoal. Aquela pessoa que está andando na palavra está andando em retidão. Está compreendendo, sim ou não? Irmãos, eu não sei se ela vai achar o texto. O povo de Deus, desculpe o popular, vivia pisando na bola. Deus falava para ir para a batalha, eles murmuravam dentro das tendas, em vez de ir para a batalha. Deus falava para não ir, eles iam. Eles viviam pisando na bola. Uma certa vez eles falaram dessa maneira para Moisés: nós vamos de hoje em diante obedecer a Deus. Vamos fazer a vontade dele. E Moisés foi falar com Deus. Deus falou assim, olha o que Deus falou. Eu escutei o que eles falaram. Eu vi o que eles pensaram. Eu gostaria que fosse sempre assim. Mas Deus sabia que não ia ser sempre assim. Mas por quê, pastor? Porque o homem, Deus não muda, mas o homem muda. Então, quando Deus se depara com um homem como esse, ele se alegra, ele fica feliz. Presta atenção nisso. Homem sincero, reto e temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? É uma pessoa que faz porque Deus manda fazer. É uma pessoa que não faz porque Deus diz para não fazer. Ou seja, uma pessoa temente é aquela pessoa que respeita a palavra, custe o que custar. Não importa a circunstância, não importa a consequência, ele respeita. Uma pessoa temente que você encontra no Evangelho, Maria. Maria, uma jovem. Irmão, para pensar. Para pensar. A posição a situação que Deus colocou aquela jovem. Ela era uma menina. Aparece um anjo para ela e fala: o negócio é o seguinte, você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida. Ela falou: mas como? Eu como? Eu sou uma menina, mas não sou boba. Eu sei que para ter um filho tem que ter contato íntimo. Eu nunca cheguei perto de homem nenhum, homem nenhum chegou perto de mim. Como que eu vou ficar grávida? Ele falou: olha, preste atenção. Um poder de Deus vai vir sobre você, o Espírito Santo. E do Espírito Santo você vai produzir uma criança. Vai nascer uma criança. Ela podia ter olhado e falar: você está doido também? Eu nunca. Você está doido? O que vão falar de mim? Como é que eu vou explicar isso para minha mãe? Como é que eu vou explicar isso para o José, que é o meu noivo, meu namorado? Está doido, é? Não. Irmão, ela não se importou com a consequência. Ela não olhou para a situação que Deus a colocou. Ela simplesmente diz: cumpre em mim a vontade, porque eu sou tua serva. Faz o que o Senhor quer. Isso é uma pessoa temente. Não importa o que vai acontecer, não importa o que a pessoa vai passar, não importa o que ela vai enfrentar, Deus falou com ela, ela obedece. Ela se submete. Você está compreendendo? É uma pessoa temente. Jó era um desses homens. Nós temos que ocupar esse tipo de posição. Nós temos que ser aquela pessoa temente a Deus. O cântico de Abacuque, ele tem que ser verdadeiro para mim, ele tem que ser verdadeiro para você. Quando eu pronunciar, quando você pronunciar, Deus não vai ver dos nossos lábios, não vai perceber dos nossos lábios engano e mentira, ele vai perceber dos nossos lábios verdade. Por quê? Porque é sincera a nossa declaração. A maioria de nós, se faltar, irmão, abandona Deus. Briga com o marido, larga o marido, briga com o filho, larga. Irmão, abandona. Abandona Deus. Abandonar a Deus é abandonar a palavra, irmão. Tem gente que acha que abandonar a Deus é para vir à igreja. Abandonar a Deus é abandonar a palavra. É deixar a palavra de lado para fazer o que o seu sentimento propõe. O que o seu sentimento propõe, o que a circunstância propõe.
Não, não, não. Nós temos que aprender a ser temente. Presta atenção. Temente a Deus e desvia-se. Irmão, tem gente que vai de encontro com o mal. Você tem que se desviar do mal. E se desviar do mal significa abrir mão de um emprego, você vai abrir mão. Se desviar do mal significa mudar de casa, você vai mudar de casa. Oxe. Não, mas é que vai me causar um problema. Irmão, não quero saber se vai me causar um problema, não. Se me causar um problema aqui, tudo bem. O que não pode causar na minha vida é um problema eterno, irmão. Um problema para a eternidade. Tem gente que acha que não leva a sério essa questão do inferno. Tem gente que acredita que não existe o inferno. Que não vai acontecer, que não vai existir. Olha lá, Deuteronômio 5, 27. Chegaste tu, coloca na linguagem de hoje, irmã, para mim, por favor. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois venha e conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Foi essa a declaração que eles fizeram. Olha só, segue. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse, eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo que disseram está certo. Segue. Como seria bom se eles sempre pensassem. Ele ouviu o pensamento deles, viu que o pensamento era verdadeiro. E ele ficou feliz. Por quê, pastor? Ele se alegra com a sinceridade. Só que Deus também é sincero. Ele sabia que isso ia durar pouco. Irmão, Deus tem que olhar para mim, para você, e tem que saber que não importa a circunstância, nós não o abandonaremos. E quando eu estou falando não abandonar a Ele, eu estou falando não abandonar a palavra. Permaneceremos na palavra que custe que custar. Ele tem que olhar para mim, ele tem que olhar para você. Isso tem que ser verdade no nosso coração. O cântico de Abacuque tem que ser real para nós. Você está compreendendo? Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Presta atenção nisso. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Está aí a razão. Está aí a razão que ele derramava tantas maravilhas sobre a vida de Jó. Está aí a razão que muitos de nós, que pertencemos a ele, desculpe a minha maneira de falar, desculpe o popular, nós pertencemos a ele, mas estamos comendo o pão que o diabo amassou com o rabo. Essa é a grande verdade. É casado, mas o casamento é uma desgraça. É uma desgraça, é só confusão, é só contenda. Quando procura a mulher, quando procura o marido, é só para um desejo da carne. Não existe amor, não existe carinho, não existe comunhão, não existe nada. Não existe nada. Filho, só procura quando precisa, quando quer dinheiro. E se não der dinheiro, não presta o pai, não presta a mãe. Não existe amor, não existe relacionamento, não existe amizade. Corpo vive doente. Vive doente. Irmão, nosso corpo, ele envelhece, o nosso corpo enfraquece, às vezes cai uma imunidade, mas vive doente o tempo todo, 20 anos na igreja, 20 anos doente, 20 anos na igreja, 20 anos perturbado, 20 anos na igreja, 20 anos na miséria, 20 anos na igreja. Quer dizer, a vida não muda. Então a palavra de Deus é mentirosa, porque ele diz que muitas são as aflições do justo, mas ele as livra de todas. Mas é que ele não vê o justo. Ele vê alguém que vem à igreja, algum religioso. Ele não vê um temente, ele não vê um que se desvia do mal, ele não vê um reto, ele não vê. E ele tem que ver. Ele não vê um sincero, ele tem que ver. Está compreendendo? Volta lá em Jó, por favor. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Segue. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura
Teme Jó a Deus? Debalde. Em outras palavras, papo furado, conversa. Você, né? O senhor quer me enganar? O senhor quer me convencer que Jó te serve? Quer me convencer? Então respondeu ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus? Quer me convencer que Jó te teme? Quer me convencer que Jó te serve? Quer me convencer que Jó respeita a tua palavra? Conversa, papo furado. Olha o que Satanás fala para ele. 10. Porventura, não o cercaste tu de bens? Ele e a sua casa? E tudo quanto tem? A obra da sua mão abençoastes? O seu gado está aumentando na terra? Ou seja, tudo que ele faz dá certo. Prosperidade, rapaz, é derramada sobre a cabeça do cidadão. Os filhos são abençoados. Quer dizer, o cara tem a vida perfeita. Então, se ele tem uma vida perfeita, ele vai te servir, vai continuar te servindo. Isso é conversa fiada. Aí ele vem e fala uma outra coisa. Segue. Mas, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Nós conhecemos a história. Agora, com você. Comigo? Com nós. A história seria a mesma? Examine o homem a si mesmo. A história seria a mesma? Você perdeu tudo que você tem? Você ia manter o teu coração reto, temente, sem mágoa, sem tristeza? Ia continuar se dando a Deus? Ia continuar fiel, dizimista, ofertante? Quantas pessoas que a coisa apertou, a primeira coisa que ela fez foi parar de dar o dízimo? Ficou anos. Se morresse naquela situação, ia perecer eternamente. Quantas pessoas, a situação do casamento complicou, ele arrumou uma namorada, arrumou um namorado, deu suas escapadas, não confessou até hoje, mas fez. Quantas vezes a situação complicou, ninguém está vendo, meteu a mão, passou alguém para trás, tirou vantagem. Ou seja, na dificuldade, não manteve a sua retidão diante de Deus. Pelo contrário, abandonou a palavra. E comigo, com você, conosco, não pode ser assim. Não que eu esteja esperando uma tragédia. E nem fique preocupado que uma tragédia vai se abater sobre você, porque, na verdade, Deus só tem para mim e para você pensamento de paz. Mas só quero que você se examine, porque eu tenho que me examinar, você tem que se examinar, e nós temos que ter a consciência se somos realmente as pessoas que achamos que somos. Pedro, quando achou que era alguém que estava pronto para morrer por Jesus, descobriu que não era. Descobriu de uma maneira amarga, dolorosa, que quase arrebentou com a fé dele. Por quê? Porque ele se pegou negando a Jesus. E para superar aquilo, foi complicado. Foi pela misericórdia de Deus que ele conseguiu se recuperar daquela pancada. E eu e você. Tem gente que não precisa de desgraça se abater sobre ele. Qualquer piscadela de Satanás, ele está se inclinando. Pastor, que eu não aguentei cair. Que não aguentei cair. Conversa, caiu o que você quis. Pau furado. Agora eu digo, debalde, história. Conversa. Fez o que quis fazer. Pelo menos seja sincero, porque Deus gosta de pessoas sinceras. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, nós conhecemos a história. O diabo veio e tomou tudo que Jó tinha. Tudo. O diabo foi de novo lá falar com Deus. Aí Deus fala para ele, mesmo você, tendo incitado ele contra mim, sem razão, eu creio que é no 1,25, sem razão, mesmo assim, ele manteve a sua fidelidade. Mesmo assim, ele manteve a fidelidade. Perdeu tudo, hein?
perdeu gado, perdeu filhos, perdeu posição, perdeu tudo. A Bíblia diz que ele rasgou as vestimentas e falou, do pó eu vim, do ventre eu vim nu, para o pó volto nu. Deus deu, Deus tirou. Ou seja, ele não pecou contra Deus. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem... Ele não fez nada. Eu vejo grandes pregadores falando que o que aconteceu com Jó porque ele teve medo. E por causa do medo que ele teve, veio sobre ele. O Senhor Deus está falando que é sem causa. Sem causa, sem causa. Deus não encontrou defeito nele. Como é que ele era um homem que o mal veio sobre ele porque ele tinha medo? Ué, pastor, mas não sobrevém o mal sobre aquele que tem medo? A Bíblia diz que sobrevém sobre o ímpio. A Bíblia diz que aquilo que o ímpio teme sobrevirá sobre ele, virá sobre ele. Mas é o ímpio. Jó, a Bíblia não escreve como um homem ímpio. Jó, a Bíblia descreve como um homem reto, como um homem sincero, como um homem que se desviava do mal. Isso são palavras do Espírito Santo. Agora, a Bíblia é clara. Sobre o ímpio, aquilo que ele tem medo vai vir. Sobre o ímpio. O ímpio é aquele que despreza as orientações da palavra de Deus. É aquele que deliberadamente deixa de lado o que Deus fala. Jó não fazia isso. Sem causa. Sem causa, gente. Não havia razão, não havia motivo. Deus falou, você incitou ele contra mim sem razão. Agora, Satanás tinha um objetivo. Como ele tem um objetivo hoje quando ele nos ataca. Qual é? Nos fazer negar a Deus. Nos fazer negar a palavra. Nos fazer abandonar a palavra. Nos fazer com que o nosso coração se incline para o mal. Fazer com que o nosso coração não retenha, porque reter é segurar. Presta atenção, desviando-se do mal. Ainda retém. O que é reter? É segurar. Apesar de tudo que aconteceu com ele, ele não deixou que escapasse do coração dele a retidão. Ele não deixou que escapasse do coração dele o temor. Ele não deixou que escapasse do coração dele a sinceridade. Apesar de tudo que aconteceu com ele, ele reteve. Ele manteve, ele segurou. Ele protegeu o coração dele. Está compreendendo? Presta atenção nisso. Que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, sem razão. Ele ainda segurou. Você ainda vai segurar? Porque eu conheço pessoas que se declaravam de Jesus e adoravam a Jesus, quando o marido largou, ela largou Jesus também. Quando a mulher largou, ele largou Jesus também. Quando o filho morreu, largou Jesus também. São desgraças que ninguém quer experimentar. Mas, infelizmente, alguns vão experimentar. Pessoas que pertencem a Deus. Pessoas que são honestas, sinceras, que buscam, que adoram a Deus. Porque paira sobre a igreja de Cristo uma mentira enorme, que quem é de Deus não enfrenta problemas. Porque eu sou de Deus, nunca vai acontecer nada errado comigo. Nunca nenhum mal vai me alcançar. É uma mentira tremenda. O próprio Jesus declarou, neste mundo sofrereis. Oxe, é uma mentira tremenda. Mas é pregado aos quatro ventos. Quem é de Jesus não tem perigo, está protegido. Nenhum mal alcança. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Hoje, por exemplo, só para você entender, eu estava vindo do interior de São Paulo, e eu saí bem cedo, levantei 5 da manhã e saí bem cedo. Por quê? Porque eu tenho uma reunião às 9, eu tenho uma reunião às 14, e tenho uma reunião às 19h30. Então eu saí bem cedo, estou vindo. E estava uma chuva tremenda. Eu peguei 2 pontos de alagamento. Mas passei, o carro que eu estava é alto, passei e estou vindo embora.
Aí, de repente, eu falei com a minha esposa, falei, eu preciso de ir ao banheiro. Aí eu vi uma parada costumeira, Castelo. Parei. Rapaz, minha mulher ficou dentro do carro, com os 2 netos, um netinho e uma netinha. Eu entrei no banheiro e eu saí no banheiro, minha mulher está lá desesperada, bateram no carro parado, bateram no carro. Carro parado. Bateram no carro. E eu não sei se a minha esposa achou que o rapaz ia embora, ela pegou, estava batendo foto, o rapaz estava manobrando para sair mesmo, aí eu saí e tal, eu falei, meu Deus, está amarrado. Mas, irmão, a Bíblia diz que aquele que se precipita comete pecado, erra o caminho. Eu fiquei quieto, falei, meu Deus, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, fiquei ali, fiquei enrolado lá a manhã para a tarde quase toda. Fiquei a pé. Tive que mandar alguém lá me buscar. Cheguei em São Paulo, 4 e pouco da tarde. E aí, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas por quê, pastor? Eu creio que pode ser um livramento. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam. Mas por que às vezes acontecem essas coisas? O objetivo é que nós abandonemos a palavra. O objetivo é que nós abandonemos a palavra. Esse é o objetivo, que nós murmuremos. Que o nosso coração não retenha o amor, a fidelidade, a santidade, a dedicação. Essa é a ideia do diabo. A ideia do diabo era essa. O Senhor Deus está mostrando que essa era a ideia dele. Claramente, ele falou, mesmo você tendo incitado ele contra mim, ele manteve, ele reteve a retidão dele, ele reteve, ele segurou. Está compreendendo? Mas o diabo, ele não desiste. Segue. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Esse ser, ele é terrível. Não precisa ter medo dele. Mas preste atenção no que o Espírito Santo diz. Não deis lugar ao diabo. O vosso adversário, Satanás, está ao derredor de vós, bramando como leão, na expectativa de quem possa destruir. Não dê oportunidade. Você não tem que ter medo dele, mas se você der oportunidade, ele arrebenta com a tua vida. E quando é que eu dou oportunidade? Pastor, quando você despreza a palavra, irmão. Está pensando que é brincadeira? Preste atenção que Deus está falando com você. É quando você despreza a palavra. É quando você acha que a palavra não tem importância. É coisa séria. Aí depois vai descobrir no momento que talvez não dá para voltar mais atrás. Está pensando que é assim? É só chegar a dificuldade, você esquece Deus e tudo bem, e tudo vai correr bem para você depois? Tem uma eternidade pela frente, gente. Não dá para brincar brincando de Cristo, não. Não dá para ficar posando de religiosa, não. É coisa séria. Tem uma eternidade pela frente. Aqui tudo passa. Mas tem uma eternidade pela frente. Nós não podemos pautar a nossa vida pelo momento ou pela circunstância. A nossa vida tem que estar pautada na palavra. Está entendendo a seriedade? É coisa séria, gente. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua, segue. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos, e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Segue. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Não mata ele. Vai lá. Mas por que Deus deixou, pastor? Irmão, Deus conhecia o coração de Jó. Não vem sobre vós tentação senão humana, senão suportável. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Irmão, quem é que pode de nós aqui suportar o que Jó suportou? Eu não tenho essa condição. Não vai vir sobre mim tal coisa. Qual de nós que pode suportar o que o apóstolo Paulo suportou? Surra atrás de surra, apedrejamentos,
Irmão, e tanta coisa que sobreveio sobre aquele homem. No entanto, ele manteve o coração dele reto perante a Deus. Não deixou, guardou a fé. Terminou a carreira, ou seja, fez o que Deus mandou ele fazer, concluiu a obra que Deus mandou e guardou a fé. A fé dele ficou intacta. Mesmo tendo passado por tudo que ele passou. Tem uma lista. A Bíblia mostra no Novo Testamento uma lista das tantas situações que Paulo enfrentou. Olha lá, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Irmão, ele não deixa. Se ele entregou Jó na mão de Satanás, é porque ele sabia quem era Jó. Ele sabia que Jó não ia vacilar. Irmão, e eu? E você? E eu e você? Deus tem que olhar para mim, para você e falar, e pensar a mesma coisa. O Antônio Júnior, tranquilo, não vai vacilar. O João não vai vacilar. A Maria não vai vacilar. A Joana não vai vacilar. Eu posso confiar, não vai vacilar. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Coloca na linguagem de hoje, por favor. Eles são servos de Cristo? Ele estava falando sobre alguns que se diziam servos de Cristo. Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado em mais vezes na cadeia, e tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Não é que eles não passavam dificuldade, mas ele passava mais. Mas por quê? Porque ele tinha uma condição maior, a envergadura espiritual dele era maior. Tem coisas que eu tenho condições de suportar que você não tem. Você tem condições de suportar ver um demônio aparecer diante de você? Pastor, se aparecer eu desmaio. Então, já cansei de ver. Já cansei de enfrentar. Já, pastor, já cansei de enfrentar e às vezes lutar fisicamente. Lutar fisicamente. Como é que luta fisicamente com o espírito, pastor? Então, não sei. A palavra parece um eufemismo, né? Vai lutar fisicamente se não tem física, é um espírito. Mas era uma luta física. E não foi uma vez. E não foi duas. Foram muitas. Foram muitas. Agora, tem gente que nunca enfrentou esse tipo de batalha. E aí, pastor? Cada um tem uma estrutura. Talvez você já enfrentou coisas que jamais eu teria condições de enfrentar. O que eu quero que você entenda é que nada que você não tenha condições de enfrentar vai vir sobre a tua vida. Só vem sobre você aquilo que você tem condições de enfrentar. Senão Deus não permite. Não, pastor, Ele não permite. Não acabei de ler para você? Não veio sobre vós tentação senão humana, senão suportável, mas fiel a Deus, ainda que nos dá escape ainda. Ele não nos deixa ser tentados acima do que podemos. Está compreendendo, sim ou não? Se ele entregou Jó na mão do diabo, é porque ele podia, ele suportaria. E Deus sabia que ele suportaria. Está compreendendo, sim ou não? Segue, versículo 24. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chibatadas. 5. Segue. Eu acho que eu não aguentaria nenhuma chibatada. 5 ocasiões. 3 vezes os romanos me bateram com porrete. Irmão, ele não estava fazendo nada errado, ele estava falando do amor de Deus, irmãos. Está compreendendo o que eu estou falando a você? Não é alguém que foi pego roubando, não é alguém que foi pego prostituindo, não é alguém que foi pego enganando, foi alguém que foi pego fazendo bem. Injustiça. Foi pego fazendo bem. 3 vezes os romanos me bateram com porrete. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Ele não viajava a passeio, não. Ele viajava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Afundou. Numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Segue. Mas nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações.
e de ladrões, e perigos causados pelos meus patrícios, irmãos, companheiros, os judeus, e também pelos não-judeus, tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Olha aí, falsos crentes, crente linguarudo, fofoqueiro, mentiroso, segue. Tenho tido trabalho, canseira, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome, e sede. Irmão, se o teu negócio não dá o lucro que você quer, você fica revoltado, o cara não tinha o que comer. Pregando o evangelho, não tinha o que comer. Anunciando o caminho da salvação, não tinha o que comer. Não é uma roupa da moda, não. Não é um sapato da moda, ele não tinha o que comer. Irmão, a coisa é séria. Tenho tido trabalhos e canseira. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Segue. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Aí já é uma coisa que só quem tem ministério vai entender. Porque por mais que você leia, você nunca vai entender. Por quê, pastor? Porque não tem como você entender. Tem coisas que só você passando por ela para você saber. É coisa séria, gente. Segue. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, fico muito aflito. Segue. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha. Irmão, volta lá em Jó, para terminar aqui. Presta bastante atenção nisso aqui. Deus sabia quem era Jó. Deus falou para ele, não mate. Simplesmente não mate. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Segue. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Irmão, as pessoas que estavam à volta dele, próximas, viu que nada do que sobreveio, nada do que o atingiu, nada do que o alcançou, fez com que ele mudasse o comportamento dele com Deus. Ela mesmo viu. E a sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não vale a pena viver. Era o que ela estava falando para ele. Não vale a pena ter ele como Deus, ele não te ajuda, não faz nada por você, é só sofrimento. Amaldiçoa ele, rapaz, morre. Tem pessoas que não precisam ouvir isso de ninguém. Há muito tempo ela já abandonou a Deus. Ela só vê a igreja por dor de consciência. Há muito tempo ela abandonou. Largou uma mulher, já arrumou outra, largou outra, já arrumou outra, mentiu, já roubou, já fez, já fez, já tal, já fez, tal. Posa de santo. Já deitou com um, já deitou com outro, já deitou com outro, já deitou com outro, já deitou com outro. Ué, pastor, não existe perdão não, pastor? Se houver confissão, existe. Só que Deus, ele julga a sinceridade do meu coração. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração. Você compreende? Sim ou não? Segue. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Não pecou com os seus. Uma outra hora a gente continua sobre isso. Mas até aí, ele manteve a retidão. Ele manteve o coração dele perante Deus.
não culpou a Deus de nada, não blasfemou, não se revoltou contra Deus, manteve o coração sincero. 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abednego. Se Deus permitir, nós falaremos sobre esses 3 no próximo culto. Irmão, entenda. Nós começamos aonde? Em Abacuque. Vamos ler de novo? Vamos pensar? Vamos analisar? É verdadeiro para nós este cântico? É real para mim, eu, Antônio Júnior? É real para você? É verdade para nós? Ou quando a coisa complica, ou quando o bicho pega, a primeira coisa que a gente faz é se revoltar contra Deus? Eu já me peguei revoltado contra Deus. Eu me lembro que eu estava fazendo uma vigília em São Luís do Maranhão. Foi uma vigília grande, tinha lá umas 6.000 pessoas no mínimo. Tinha gente soltando pelo ladrão, como diz o outro. Eu estou no altar, de repente meu coração, vigília, de passagiano, 31 para o dia 1º. E era mais ou menos 1h da manhã, meu coração, em cima do altar, meu coração se agitou, meu espírito se agitou, e eu tinha que sair dali, chamei meu auxiliar, que era o pastor Maico na época, falei, rapaz, continua a vigília aqui, porque eu tenho que sair. Meu carro ficava numa posição estratégica, minha família entrou dentro do carro, eu saí rápido, porque não tinha nem como passar, mas já ficava uma posição que se eu precisasse fugir. A verdade é essa. Mas, pastor, eu tem medo? Nunca tive medo. Mas a Bíblia diz que Deus me deu um espírito de prudência. Estou sempre atento. Como diz o ditado, um olho no gato, outro no peixe. E é assim que tem que ser. Então, o que acontece? Aí fui. Quando eu estou chegando na minha casa, quando eu viro o carro à esquina, eu vejo uma movimentação tal, chego, minha casa arrombada. Arrombada a minha casa. Entraram, estava tudo pronto para levar. Sabe as trouxas prontas? Tudo pronto. Mas levaram só uma televisão, porque fugiram. Eu cheguei e peguei eles, quase em flagrante. Não vi quem foi, mas quase em flagrante. Quando viram o carro, alguém deu o alerta, saiu aquela turma correndo e tal, não deu para saber quem era, não deu para ver. Levaram uma televisão, uma corrente de ouro da minha filha e R$100 na época. Não levaram mais nada. Só que aquilo ali abalou o sentimento de segurança da família. Minha esposa não queria ficar mais lá, tanto que nem dormi lá, dormimos. Fomos para um outro local. Não queria ficar. E eu me lembro que no dia 1º eu estou numa casa na praia, em São Luís, e eu estou ali e tal, estou pensando, até então não tinha falado nada. Só estava analisando. Aí chegou um certo momento, eu abri a boca. Eu não devia ter aberto. Mas abri a boca. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não entendo. Eu estava no altar, estava te adorando, estava na tua casa. Eu não entendo. Aí eu falei a maior besteira da minha vida. Eu falei, cadê a tua proteção? O Espírito Santo veio e falou assim para mim, cuidado. Tremeu, arrepiou até o cabelo que nunca nasceu em mim. E tremeu o meu interior. Eu falei, Deus, perdão. Por quê? Porque o temor não tinha desaparecido. O Espírito Santo veio e falou para mim, cuidado, por quê? Porque eu estava falando sem saber. Mas estava falando besteira. Ia para um ponto perigoso. E eu recuei. Pedi perdão, nunca mais toquei no assunto com Deus. 2 dias depois, arrumei uma casa e mudei. Mudei para uma casa. E fiquei naquela casa 3 anos e alguma coisinha. Irmão, mas eu me peguei reclamando contra Deus. Eu não deveria estar agradecido a Deus? Porque se ele tivesse entrado lá com a minha família lá dentro, e tantas outras situações que eu poderia imaginar, eu não deveria estar agradecendo a Deus. Mas certas coisas acontecem com esse objetivo, que nós blasfememos, que nós murmuremos, que nós deixemos que do nosso coração saia a retidão e a sinceridade, o amor por Deus, que nós acreditamos que temos. Ainda que a figueira não produza frutas,
e a parreira não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Segue. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu. Mostrei dois que realmente podia declarar o que Abacuque declarou: Jó e o apóstolo Paulo. Será que nós engrossamos esse grupo? Ou será que, se a coisa não for como a gente quer, a gente abandona a palavra? Examine o homem a si mesmo. Que Deus possa falar mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.